Neste vídeo eu irei falar sobre como desenvolver a concentração do aluno. Meu nome é Suzana Agar e já falamos sobre tópicos relacionados ao ensino coletivo de cordas. De nada adianta você seguir tudo o que falamos até aqui e toda a sua preparação como professor se o seu aluno não consegue prestar atenção em você. A primeira coisa que me vem em mente é o que eu posso fazer para eliminar distrações no ambiente da aula. Estes são elementos externos que precisam ser controlados. Uma sala de aula organizada e limpa é importante. Desligar os celulares e mantê-los fora do alcance. Posicionar os alunos de costas para a porta. E, se houver pessoas observando a aula, que elas sejam discretas e que não interfiram na aula. Depois eu penso que as regras que nós estabelecemos em sala de aula para manter a ordem também ajudam na concentração. O silêncio enquanto o professor fala, como eu falei no primeiro vídeo, quando o professor fala, ninguém fala. Quando o aluno precisa perguntar algo, ele deve levantar a mão. E o mesmo vale para perguntas feitas pelo professor para a turma toda. Para evitar que todos falem ao mesmo tempo, levante a mão primeiro. Também penso que se o professor se mostra agitado, fora do eixo, isso provavelmente influenciará negativamente os alunos. É importante que ele organize o seu material previamente, que deixe de lado algumas preocupações. E no momento da afinação, por exemplo, ele pode trocar algumas palavras com cada aluno, estabelecendo uma comunicação antes da aula. Isso poderá aumentar a possibilidade de que os alunos o escutem. Depois de falar desses fatores externos, eu preciso lembrar você que a concentração ela é gerada dentro do aluno, dependendo então de fatores internos. Além disso, a concentração é uma habilidade e toda habilidade pode ser desenvolvida. Mesmo aquele aluno que parece não ter concentração nenhuma, ele pode chegar a concentrar-se bem e realizar tarefas difíceis e ser bem-sucedido nelas. Para isto, precisamos nos preocupar com a condição física do aluno. Assim como o músico que está praticando precisa fazer intervalos, uma aula também não pode ser muito longa. Se ela durar mais de 1 hora, com certeza você precisará fazer intervalos. A cada 50 minutos, faça um intervalo de 10. Alunos fisicamente e mentalmente cansados não conseguirão se concentrar. Também o simples fato de beber água com uma certa frequência ajuda na concentração. Quando o corpo não tem as suas necessidades básicas atendidas, é muito difícil se concentrar em qualquer tarefa. Então, estimule os seus alunos a trazerem suas garrafinhas para a água. Mesmo dentro de um tempo de 50 minutos, você precisará parar, não para fazer um intervalo, mas para mudar de atividades. No seu planejamento, alterne atividades com características diferentes. Por exemplo, uma atividade sentados depois de um tempo em pé, algo mais tranquilo depois de tocar intensamente, ou cantar depois de trabalhar com ritmos, e assim por diante. Dessa forma, você dará um descanso ao cérebro e os alunos poderão focar melhor em algo novo. Crianças e adolescentes gostam e ficam com a atenção fixa quando nós criamos jogos e brincadeiras com os conteúdos que queremos ensinar. Mas nós precisamos dosar essas atividades e ensiná-los a estar confortáveis com o silêncio e a quietude. Um alongamento, pensar em como está o seu corpo, manter os pés firmes no chão conscientemente, respirar fundo, pode fazer com que eles se voltem mais para dentro. E talvez eles não tenham a oportunidade de exercitar esta quietude em nenhum momento do seu dia. Agora eu preciso falar de formas específicas de agir para ajudar na concentração e a desenvolvê-la. Ao pedir para fazer uma atividade, peça para que os alunos foquem em algo específico. Por exemplo,
Quando forem aprender a segurar o violino, peça para os alunos olharem para o espelho. Dessa forma, a sua visão não ficará vagueando pela sala e será mais fácil eles se concentrarem na altura do instrumento, se o corpo está em ordem, se eles estão firmes no chão. Um outro exemplo é uma mesma peça pode ser tocada várias vezes na mesma aula sem que se perca a atenção, se você pedir coisas diferentes a cada vez, mantendo a mente deles ativa. Você pode dizer à turma: vamos tocar a variação A de Brilha, Brilha, Estrelinha. Prestem atenção no arco. Não deixe que ele vá para o espelho. Uma segunda vez, você pode pedir para que a colocação dos 3 dedos seja precisa. Eu preciso que essa afinação seja muito boa, então preste bem atenção em como vocês vão colocar esses 3 dedos. Seja claro ao descrever o que você quer numa atividade. Às vezes, a falta de compreensão faz a mente do aluno vaguear. Quanto menos você ouvir, é para fazer o quê, professor? Melhor será. Trate o desenvolvimento da concentração da mesma forma como se faz um treinamento físico. Aumente a carga aos poucos, ou seja, peça para que eles se concentrem por pouco tempo e vá aumentando esse tempo gradualmente nas aulas seguintes. Crie um ambiente em que haja liberdade para se tentar coisas novas sem o medo de ser julgado. Os erros são apenas uma etapa na construção de novas habilidades. E quando eles acontecem, o aluno precisa ouvir que está tudo bem e que ele pode tentar de novo. Se ele achar que os erros são inaceitáveis, ele poderá se sentir bloqueado e incapaz de continuar na atividade. A falta de concentração pode indicar uma falta de interesse do aluno. Talvez o aluno esteja no projeto porque a mãe quis que ele fosse, mas ele nunca escolheu ter aulas de música. Assim fica bem difícil manter o foco. Mas, ao conhecer melhor o instrumento, se familiarizar com o som, se envolver com os colegas na atividade musical, um amor pela música pode surgir. Não falo de alunos que querem tumultuar, mas daqueles que parecem ser um pouco apáticos, mas isto pode mudar. Em turmas iniciantes, há um espaço para uma tolerância, dando espaço para que essa atitude mude e um interesse real surja. Minha última palavra sobre concentração é: professor, aceite que o nível de concentração da turma vai variar e você vai ter que lidar com isso. Alguns dias pode ser mais difícil de aula engrenar, mas a sua atitude mais centrada pode ajudar bastante nisso. Também a rotina de começar com alongamento e aquecimento no instrumento pode ajudar na preparação da mente para aprender coisas novas e pode ajudar você mesmo quando não se sentir focado. Ao fazer esses exercícios com os alunos, você pode chegar a esse estado de concentração que é tão importante para ser produtivo. Apresentei aqui sugestões de como desenvolver a concentração do aluno. No próximo vídeo, falarei sobre como organizar a turma com diferentes níveis técnicos. Até lá!